Olha, e ontem tivemos a entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional. É um evento importante, é quando de fato começa a campanha eleitoral de verdade e as pessoas começam a falar mais de eleição. Por quê? Porque muita gente, eu vi os bolsonaristas comemorando há algum tempo que o Bolsonaro fez uma entrevista num podcast no Flow e tinha 400 mil pessoas assistindo simultaneamente, olha que audiência! Ou a esquerda, inclusive eu aqui falei, olha, o Lula deu entrevista no podcast, no Podpah, e aí também tinham 400 mil pessoas, às vezes até meio milhão de pessoas assistindo simultaneamente. Olha que coisa! No Jornal Nacional são mais ou menos 30 a 35 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Está em outro patamar. Não existe um bolha quando se trata da entrevista dos candidatos à presidência no Jornal Nacional. E o Bolsonaro, ele não podia perder. Se for comparar com um jogo de futebol, o Bolsonaro, ele está perdendo de 4-0 e ele tinha que ganhar, ele tinha que fazer muitos gols na entrevista dele para o Jornal Nacional. E você deve estar se perguntando, e aí, Thiago, o Bolsonaro conseguiu fazer muitos gols, ele ganhou, ele empatou, ele perdeu? Pois bem, as análises de redes sociais mostram que não deu muito bom para o Bolsonaro, não. Muita gente está indignado com o fato de que permitiram que ele disseminasse várias mentiras para jogar para o gado dele, porém o gado bolsonarista não se empolgou. Eu vou te mostrar aqui algumas análises de rede e falar sobre as mentiras do Bolsonaro. O que mais ferrou o Bolsonaro foi no começo da entrevista, quando estavam falando de pandemia, e ele foi questionado sobre ter imitado um paciente de Covid morrendo. E aí ele falou que não fez, ele mentiu na cara dura. Aí ele foi confrontado com a verdade e tentou sair pela tangente. As buscas pelo termo Bolsonaro imitando paciente de Covid dispararam. Os vídeos das pessoas do Bolsonaro imitando, 2 vezes ele fez isso, 2 vezes. Foi visto por dezenas de milhões de pessoas. Muita gente não sabia. A gente está acostumado a saber dos crimes do Bolsonaro, a saber de tudo que ele fez de errado durante a pandemia, mas boa parte da população não tinha visto isso ainda e teve contato com essa cena asquerosa que já vou te mostrar ontem, pela primeira vez. Vou te mostrar aqui a análise, mas enquanto eu vou selecionando aqui, eu peço que você se inscreva no Plantão Brasil, porque aqui a gente vai para cima desses malditos. A gente precisa aumentar o alcance das mídias de esquerda, agora que está chegando a eleição, exatamente para a gente conseguir levar a verdade para o povo, para a gente furar a bolha. Então, um segundinho grátis, inscreva-se. Você se inscrevendo, o YouTube vai começar a mostrar o vídeo para mais gente. Essa aqui é uma análise de rede que foi feita no Twitter. Tem algumas similares no Facebook. Se está vendo isso aqui, você não deve estar entendendo nada. Eu vou te explicar. Isso aqui são 3 chamados clusters, é como se fossem bolhas. A verde é a bolha bolsonarista, a azul é a da esquerda e a vermelha é a bolha de pessoas que não seguem políticos, ou seja, o agrupamento computador consegue dividir as pessoas, as contas, em bolhas, porque as contas que mais seguem Bolsonaro e outras contas bolsonaristas ficaram aqui em verde, então o computador consegue separar isso. As contas de esquerda, por exemplo, eu estou aqui no meio, que seguem Lula, seguem aqui, tá aqui, Thiago Brasil, que seguem outras contas de esquerda, estão aqui em azul. E aqui são contas que não interagem nunca e não seguem políticos. O que acontece é o seguinte, olha só, você vai ver aqui que as contas em azul interagem muito entre si, tem aqui destaque para desmentindo o Bolsonaro, aí tem aqui abaixo, aí tem muita gente de esquerda, mídia ninja, aí tem Boulos, tudo mais. Essa bolha azul, ela começou ontem, durante a entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional, a se comunicar com a bolha vermelha, que é a bolha de pessoas despolitizadas, pessoas que não falam sobre política, não seguem pessoas de política e não se interagem com o assunto política. Você vê que essa bolha, essas 2 bolhas estão, parece aqui, até aqui uma arte em tinta, né? Alguém jogou uma tinta em cima da outra, mais ou menos. Aí você vê aqui lá no cantinho um outro cluster bem pequenininho, rosa, que também quase nunca se interage com política, mas está ali, você vê azul aqui, vermelho aqui, estão ali juntos. Já o bolsonarismo não interage com esse pessoal vermelho. São poucas interações, você vê poucos desse pessoal despolitizado junto com o bolsonarismo. Você vê aqui que a bolha azul acaba, aí tem aqui um nome de jornal, O Globo, O Globo que é neutro, aí tem aqui Jornal Nacional, fica aqui no meio, e está muito mais próximo aqui da bolha azul. Você vê aqui que
eles não conseguem interagir com as pessoas despolitizadas. Isso significa o quê? Que o bolsonarismo falou só para a própria bolha. Eles falaram para eles mesmos. Tudo que eles falaram durante a entrevista e sobre a entrevista, até mais ou menos uma hora depois, que foi quando explodiu de post sobre o assunto, eles falaram para eles mesmos. Enquanto a esquerda estava falando com as pessoas despolitizadas que também estavam conversando com a esquerda. Pessoas essas despolitizadas que fazem parte desses aí, mais de 35 milhões de pessoas que viram simultaneamente o Jornal Nacional. Lembra, quando você assiste um vídeo, uma live no YouTube, aparece ali, 10 mil pessoas assistindo simultaneamente, por exemplo. Aí depois que acaba, o YouTube dá um número de visualizações, né, visitas totais daquele vídeo. Às vezes tem 10 mil pessoas vendo simultaneamente. Quando acaba, você viu que, na verdade, 100 mil pessoas viram trechos daquela entrevista. Apenas tinha 10 mil simultâneos, mas 100 mil pessoas passaram por ali. No Jornal Nacional, são 35 milhões de pessoas simultaneamente. Quantas que não assistiram ao todo? A medição de audiência de TV aberta e fechada, nunca mede isso. Eles só medem audiência simultânea e pico. Não medem o total. Quantas pessoas realmente viram aquilo, pelo menos por 1 minuto, 2 minutos. Isso não é medido, mas são mais de 50 milhões de pessoas, seguramente, 60, 70, 80 milhões de pessoas, fora as que vão acabar interagindo com esse conteúdo. Foi a maior audiência da TV aberta no ano, maior que qualquer episódio da novela das 8, e a maior audiência que tinha sido, até o momento, era a final do Mundial de Clubes, Palmeiras e Chelsea. Foi transmitida na Band, deu 34 pontos de audiência. O Jornal Nacional, preliminarmente, deu 35, depois atualizaram para 37 pontos. Então, nada, nenhum outro evento no ano, nem final do Big Brother, nada deu tanta audiência e tinha tanta gente falando sobre isso quanto essa entrevista do Bolsonaro. O pessoal da esquerda queria ver para ver o Bolsonaro se dar mal, o pessoal da direita queria ver para ver como é que seria o Bolsonaro e as outras pessoas estavam curiosas e aí deu ruim. Eu vou falar. Pelas análises de mídia, deu ruim. No Facebook, a análise é muito parecida com essa análise de Twitter. Não tem o gráfico, mas tem tabelas com números e tudo mais. E aí você analisando, você vê que o bolsonarismo falou apenas consigo mesmo. E a maioria das pessoas, quando você analisa termos mais falados, estavam falando do Bolsonaro usando verbos imitar, imitando, paciente, Covid, morrendo, pessoa, doente... termos esses que você pode imaginar que as pessoas estavam falando sobre o Bolsonaro ter imitado pessoas com Covid. É esse vídeo aqui que eu estou te mostrando. Quem me segue no TikTok já viu que eu estava lá desmentindo o Bolsonaro, que horrível. Eu lembro o dia que ele imitou o paciente com Covid pela primeira vez, eu fiquei assim. Quando ele fez a segunda vez, ele estava rindo, ele estava realmente debochando das pessoas morrendo. Direto do meu TikTok já tem 150 mil visualizações lá, olha só. Ele nunca imitou um paciente de Covid morrendo, né? Será? Falta de ar? Você vai pro hospital. Como se você estiver sentindo falta de ar? Mas ele tá até rindo. Você vai pro hospital. Não apenas imitou, como ainda debochou. Tá aí, essa foi a pior derrota do Bolsonaro ontem. Você consegue ver o tamanho do fracasso e como os próprios bolsonaristas se decepcionaram pelo fato de que, geralmente, eles são 30% a 35% das interações nas redes sociais. Mas dessa vez a bolha bolsonarista foi conseguiu apenas 23% dos comentários e interações. Eles estavam murchos, muito murchos ontem. Os grupos lá na Chernobyl também, ninguém gostou da entrevista. Muita gente indignada com o Bonner, com a Renata. E olha, eu vou falar, comparada com a entrevista do Haddad em 2018, ontem foi praticamente um chá. O Bolsonaro, inclusive, no fim da entrevista, falou que queria ficar lá mais 4 horas. Ele não foi perguntado sobre orçamento secreto ou Bolsolão, que era o nome. Nossa, se fosse o governo do Lula, teria um nome assim que parece um nome bem criminoso e bateriam nessa tecla a entrevista inteira. Não perguntaram absolutamente nada. E olha, tinha deixa para perguntar. Deixaram o Bolsonaro disseminar fake news sem problema algum. Não perguntaram sobre sigilos de 100 anos no cartão de crédito. E a parte em que o Bolsonaro começa a mentir sobre a economia com a ajuda do William Bonner, aquilo foi uma vergonha. O William Bonner já faz a pergunta igual o atacante que está dando passe pro outro na cara do gol e fala, vai lá, meu, só empurra aí e faz o gol. Foi o único quase gol do Bolsonaro, eu vou falar porque não foi. Praticamente gol. Mas o William Bonner mandou pro Bolsonaro na cara do gol sem goleiro, vai lá. Aí a pergunta que o William Bonner fez, eu não posso mostrar aqui o vídeo, mas foi mais ou menos, olha, a gente sabe que teve a pandemia,
teve a guerra na Ucrânia, mas a economia não vai bem, não sei o quê. Foi isso, a economia vai mal, mas ó, teve a pandemia e a guerra na Ucrânia, hein, Bolsonaro? Vai lá, vai. Aí o Bolsonaro, obviamente, foi lá e falou que foi a pandemia, foi a guerra na Ucrânia, mas que a gente fez o Pix. Não fez. O Bolsonaro nem sabia o que era Pix no dia em que foi criado. O Pix foi feito pelo Banco Central, que é autônomo. O Banco Central não é parte do governo Bolsonaro. Ele não escolhe os membros do Banco Central, ele não escolhe absolutamente nada do Banco Central. Ele não manda no Banco Central. Se o Banco Central chegar amanhã e falar, ó, vamos mudar a política de juros aqui radicalmente, sabe o que o Bolsonaro faz? Ele põe o rabo entre as pernas. Ele não pode. Ele não manda no Banco Central. Pois bem, o Banco Central criou o Pix. Fala, a gente fez os bancos perderem dinheiro. O presidente do Banco Central falou essa semana, os bancos lucraram com o Pix. Lucraram, ninguém perdeu dinheiro. Então, outra mentira não foi desmentida. O Bolsonaro falou que a inflação vem caindo, que a inflação nos outros países do mundo é maior do que na do Brasil. É mentira. A inflação no Brasil é de 9%. Nos Estados Unidos é 10%, na Inglaterra é 12%. Só que tem uma coisa. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, o índice de inflação conta majoritariamente a inflação de alimentos, que são os preços do que a maioria das pessoas consomem no dia a dia. No Brasil, não. O índice IPCA conta um monte de asneira que ninguém consome. Você, por exemplo, você compra artigos de luxo? Provavelmente não. Você faz aluguel de imóveis de luxo? Provavelmente não. Você compra iates todos os dias? Não. Mas isso entra na conta do IPCA, do índice do governo Bolsonaro. Mudaram os pesos e as medidas, entra com o mesmo peso do arroz. Então, olha, saiba, o preço de iates de luxo vale mais ou menos a inflação o mesmo do que o preço do arroz. Eu vou falar, o que impacta na sua vida? O arroz que subiu 70% ou o preço do iate de luxo que diminuiu 2%? Pois bem, 70% põe 2% aqui, faz a média, vai falar que a inflação é bem menor. Então o governo Bolsonaro começou a enfiar um monte de coisa no índice de inflação para diminuir. Por isso que a inflação no Brasil é de 9%. Eu peço que você me diga um produto que a população usa todos os dias que subiu apenas 9%. Não, aliás, eu vou dar uma margem maior, que subiu apenas 18% nos últimos 12 meses. Nada, tudo subiu muito mais. Pois bem, não foi desmentido. O Bolsonaro não foi desmentido. Aí ele falou da transposição do Rio São Francisco, obra do Lula. Lula fez e a Dilma fizeram 87% da obra. Não foi desmentido. Ele falou, estava parada desde 2012. Mentira. Mentira, o Michel Temer fez parte da obra. Então não estava parada, porque se foi feita parte no governo Temer, não estava parada. A Dilma continuou entregando partes da transposição, inclusive até quase o impeachment. Pois bem, aí o Bolsonaro mentiu sobre as urnas eletrônicas. Deixaram o Bolsonaro discursar 1 minuto e meio para 35 milhões de pessoas sobre urnas eletrônicas, falando mentira sobre um relatório da Polícia Federal. Não foi desmentido. Não foi. Talvez, como na época do Kit Gay, em que ajudaram ele a disseminar fake news, talvez daqui 2 anos ele seja desmentido nisso. Mas, mesmo assim, mesmo com toda essa atitude conivente do William Bonner e da Renata, em alguns trechos, deixando ele discursar um bom tempo, mentindo e sem desmenti-lo, pegou mal o Bolsonaro do Jornal Nacional. Pelo menos não se pode cravar, nossa, o Bolsonaro perdeu. Mas ele não ganhou. E o Bolsonaro precisava não apenas ganhar, ele precisava ganhar de muito. Ele não ganhou, pelo menos isso dizem as redes sociais. E vamos lembrar, hoje a maioria dos brasileiros está assistindo alguma coisa, está assistindo a TV e está com o celular na mão. Está ou no TikTok, ou está no Twitter, ou está no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, às vezes assistindo um aqui, outro aqui. E você deve saber muito bem disso. Então as pessoas estão assistindo e comentando. E a maior audiência do ano na TV, as pessoas comentando, você pode ver como um fracasso muito grande que essas pessoas que nunca comentam sobre política começaram a interagir com as contas de esquerda. Dá uma derrota muito grande. Você vê que eu imaginei que o bolsonarismo ia pegar vários trechos de vídeos e colocar nas redes sociais, mas não, só 2 vídeos, só 2 cortes da entrevista, uma entrevista de 40 minutos, saíram em redes bolsonaristas assim, você pode considerar relevantes. Uma foi da Carla Zambelli, um trecho completamente sem noção que colocou a Carla Zambelli. Eu vou colocar, você não vai nem acreditar o trecho que ela escolheu. Por que eleitores como aquele, que se sentem traídos pelo senhor, acreditariam nas suas promessas de agora? Você está me estimulando a ser ditador. Tá aí, ó. Esse é
Esse é o trecho que ele fala, você tá me estimulando a ser ditador. Aí depois ela põe uma entrevista do Bolsonaro em 2016 dizendo que, não, eu vou ter que negociar com o Centrão se eu for presidente. É isso. Esse é o trecho que ela achou. E o Bolsonaro colocou o trecho em que ele fala sobre a economia. Esses são os dois trechos que eles colocaram em redes sociais bolsonaristas grandes. Geralmente, quando o Bolsonaro dá uma entrevista, por exemplo, pro Flow, lá onde, aí sim, ele estava com um entrevistador que, se eu falo que o William Bonner e a Renata foram muito coniventes com o Bolsonaro, olha que o interromperam algumas vezes, lá no Flow foi um chá de amigos. Foram centenas de cortes de alguns minutos ou de alguns segundos de falas do Bolsonaro no Flow que foram colocadas nas redes sociais bolsonaristas naquele dia e nos dias seguintes. Agora não. Passaram já mais de 12 horas. Eu vi não, mais não, 12 horas mais ou menos. Eu vi dois cortes assim. E não está nem viralizando muito. Vamos ver aqui o número. E olha que é um assunto que todo mundo queria falar. A Carla Zambelli conseguiu 2.000 compartilhamentos nesse vídeo. É pouco até para conta da Carla Zambelli. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Agora vamos ver. Hoje eu já vou fazer a aposta. O Ciro Gomes vai usar o tempo todo dele para atacar o Lula. É isso. Ele vai atacar o Lula 3 vezes para cada uma vez que ele atacar o Bolsonaro e vai falar alguma coisa polêmica sobre o Lula e a esquerda vai morder a isca e vai começar a criticar o Ciro Gomes, que é tudo que ele quer, porque ele quer convencer o eleitorado dele a não migrar o voto útil para o Lula. Ele quer tentar tirar votos do Lula e, principalmente, ele quer fidelizar. Então, a maneira mais fácil dele fidelizar o eleitorado dele é o quê? Ele atacando o Lula e jogando a isca para a esquerda morder a isca e começar a atacar o Ciro Gomes e atacar os ciristas e começarem a brigar. E aí fica aquele nós e eles, e os ciristas acabam consolidando mais o voto no Ciro e alguns, essa estratégia que ele pretende, e alguns que talvez na última hora mudassem para o Lula para definir a eleição no primeiro turno, falam não, porque eu não gosto desses petistas, desses malditos aí que estão atacando o Ciro. É isso, essa vai ser a estratégia do Ciro Gomes hoje. Aqui, peço que você se inscreva no canal e também deixe na descrição minhas outras redes sociais. Siga-me lá também. Falou!